Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Deus seja louvado. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 de Samuel, no capítulo 9. 1 de Samuel, capítulo 9. Primeira de Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, o benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e muito bonito, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo de Israel. E aconteceu que as jumentas de Quis, o seu pai, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salizá, mas não encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado por todos. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até ele. Talvez possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem de Deus? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar a este santo homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram 2 jovens que saíam para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem que abençoar o sacrifício. E só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isto a Samuel, dizendo: amanhã, a esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que te falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir,
e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque elas já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou um benjamita da menor tribo de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar, e lhes deu o lugar de honra entre todos os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que te foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você e para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo. Assim Saul comeu diante de Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levanta-te, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse ao Saul: diga ao servo que passe à frente de nós, e você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, no domingo passado nós tivemos aqui uma exposição bíblica fantástica com o pastor Samuel Gonçalves. E o pastor Samuel nos falou em 1 Samuel capítulo 8, a respeito do momento em que o povo de Israel olha para as outras nações, todas as nações cananeias, as nações pagãs, vizinhas que sitiavam, que estavam ao redor de Israel, elas tinham um rei. Mas Israel não tinha um rei humano, porque era da vontade do Senhor que o próprio Deus reinasse sobre Israel. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel, já no final da vida de Samuel, os seus filhos já eram velhos, e os filhos não andavam pelos caminhos de Samuel. O texto diz: pois eles pervertiam a justiça, eles estavam negando o direito, eles estavam aceitando suborno, eles não eram justos como seu pai, Samuel. Então o povo clama por um rei. Samuel, no primeiro momento, ele fica chateado, ele fica triste com aquilo, ele não aceita. Mas Deus disse: olha, diga a eles que eu os darei o que eles querem. Porque não foi a você, Samuel, que o povo de Israel rejeitou. Este povo rejeitou a mim como seu rei. E então, o capítulo 8 de 1 Samuel, no versículo de número 22, diz que o Senhor disse a Samuel: atenda a voz desse povo e escolha um rei para eles. E nós ficamos na expectativa de quem será esse rei, quem será o rei escolhido para assumir a liderança, assumir o governo do povo de Israel. A Bíblia diz, meus irmãos, Israel, tudo começa com Abraão. Abraão é escolhido por Deus. Enquanto vivia na terra de Ur dos caldeus, e Deus aparece a Abraão e diz a ele no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abraão então deixa tudo para trás e segue ao Senhor, a voz do Senhor. Mesmo sem ter certeza de nada, ele simplesmente obedece a Deus. Abraão já era velho, não tinha filhos, mas Deus cumpre a promessa e lhe dá um filho, Isaque, o filho da promessa. Isaque se casa também com uma mulher chamada Rebeca, e Deus também concede um filho. Na verdade, 2 filhos a Rebeca, Esaú e Jacó. Deus então escolhe o mais novo, o que não era comum na época.
Jacó é escolhido por Deus, apesar dos seus pecados, apesar das suas mentiras, a graça de Deus se manifesta na vida de Jacó, e então nós temos uma passagem enigmática da Bíblia, onde Jacó, ele luta com Deus, e ali ele passa a ser chamado de Israel. E esse é o nome desta nação, que será gerada dos filhos de Jacó. Jacó tem 12 filhos, que dão origem às 12 tribos de Israel. E quando o texto de 1 Samuel capítulo 8 termina, nós ficamos na expectativa: quem será o novo rei de Israel? Procura-se um novo rei para o povo de Deus. Quem será esse rei? Será que esse rei virá das maiores tribos de Israel? Quem sabe Judá? Afinal, Judá, nós vemos isso no final do livro de Gênesis, Judá havia sido escolhida por Deus para receber a descendência do Messias. Seria Judá? Seria outras tribos, como por exemplo a tribo de Manassés, a maior tribo em extensão territorial de Israel? Qual seria a tribo escolhida? E nós vemos aqui a história de um homem chamado Saul. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E nós vemos também que Benjamim era a menor tribo de Israel. E não é por acaso que Benjamim é a menor tribo de Israel. Nós sabemos que isso está acontecendo no final do período dos juízes. E é justamente no período dos juízes que acontece uma guerra civil em Israel. E nessa guerra civil, uma das 12 tribos quase é totalmente aniquilada, totalmente destruída. Por causa do seu pecado, por causa do seu distanciamento de Deus. Mas é justamente dessa tribo, a tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, que Deus vai escolher o primeiro rei para Israel. E o seu nome é Saul. E nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre esse momento em que Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. Se eu pudesse resumir, irmãos, esse texto em apenas uma frase, eu diria que o Deus soberano dirige circunstâncias ordinárias para cumprir seus propósitos extraordinários em favor do seu povo. Guarde isso no seu coração. O Deus soberano dirige circunstâncias ordinárias para cumprir seus propósitos extraordinários em favor do seu povo. Mais uma vez, o Deus soberano dirige circunstâncias ordinárias para cumprir seus propósitos extraordinários em favor do seu povo. E quando nós começamos, irmãos, a ler o capítulo 9, não nos parece que acontecerá nada de interessante. Na verdade, irmãos, eu confesso aos irmãos que no final da semana passada, quando eu comecei a ler, estudar, preparar esse sermão, eu fiquei pensando, o que eu vou pregar para a igreja num texto como esse? Um texto que conta a história de um filho de um fazendeiro que sai em busca das jumentas perdidas de seu pai. O que Deus tem para nos falar numa história como essa, irmãos? Pois bem, esse texto nos mostra que o Deus soberano dirige todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos extraordinários. E ele vai nos ensinar isso, irmãos, a partir de 3 pontos. Do verso de 1 a 14, ele vai mostrar que Deus governa todos os acontecimentos da nossa vida, inclusive os mais comuns. Em segundo lugar, ele vai nos mostrar, do verso 15 ao verso 24, que Deus escolhe os seus instrumentos de forma soberana. E em terceiro lugar, dos versos 25 a 27, nós vemos que Deus capacita seus escolhidos por meio de sua palavra. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus governa todos os acontecimentos da nossa vida, inclusive os mais comuns. Você sabia disso? Todas as coisas que acontecem na nossa vida não é por acaso e nada foge do controle de Deus. Nada foge da mão de Deus, do agir soberano de Deus, do governo de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. No Antigo Testamento, havia uma palavra hebraica
que expressava isso, a palavra era El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que para Ele nada é impossível. Este é o nosso Deus. Deus governa todas as coisas, meus irmãos. E o texto vai mostrar, e nós vemos aqui, como que Deus está governando a vida do seu povo Israel, como que Deus está no controle na vida de Saul, na vida de Samuel, na vida de todos, e Ele está fazendo com que todos os acontecimentos sirvam para o cumprimento do propósito dEle na vida do seu povo. Igreja, Deus frequentemente realiza seus grandes propósitos por meio de circunstâncias aparentemente comuns da nossa vida. A gente gosta muito de falar do Deus de milagres, do Deus que ressuscita mortos, do Deus que faz coisas extraordinárias. E de fato Deus faz muitas coisas extraordinárias, irmãos, porque Ele tudo pode. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Deus a quem nós servimos, Ele não age em nossa vida somente por meio do extraordinário. Deus está agindo constantemente em nossa vida por meio do ordinário. Por meio das coisas mais simples e comuns que nós vivenciamos em nossa vida, desde o momento que nós levantamos da nossa cama, de que nós escovamos nossos dentes, tomamos um banho, vestimos nossa roupa, saímos para trabalhar, levamos as crianças na escola, vamos para o trabalho, onde a gente vai para a igreja. Em todos esses momentos, meus irmãos, Deus está governando todas as coisas, e tudo isso é expressão do milagre de Deus em nossa vida. Deus não age na vida do crente só quando Ele responde uma oração, quando Ele cura de uma enfermidade. Deus não age na vida do crente só naqueles momentos de grande avivamento no meio da igreja. Deus age nos pequenos detalhes da nossa vida, nas pequenas circunstâncias da nossa vida. Ele realiza seus grandes propósitos por meio de circunstâncias aparentemente comuns da nossa vida. Nós vemos isso no versículo 1 a 3. Onde o texto mostra que Deus age por meio de circunstâncias comuns. Meus irmãos, o texto vai falar sobre essa aventura de Saul e de um dos servos do seu pai. Eles saem das propriedades de Quis, que era um homem rico, com muitos bens, muitas posses, e ele começa a andar por várias regiões de Israel. Eles estão em busca de algumas jumentas que se extraviaram, que se perderam. Saul não inicia sua jornada procurando por um reino. Quando Saul saiu de casa, irmãos, ele não estava procurando por um reino. Ele estava procurando por jumentas perdidas. Veja, meus irmãos, às vezes nas situações mais comuns da nossa vida, no nosso dia a dia, Deus faz coisas extraordinárias. É algo incrível. E quando nós compreendemos isso, nós percebemos. Essa semana, nós recebemos aqui 2 pastores, o pastor Samuel e o pastor José Hilário. E eles, desde a outra vez que estavam aqui, estavam com muita vontade de conhecer os canyons do Viana, né? E aí, terminou o culto lá, a irmã Salviana nos ajudou e nós conseguimos, e eles foram conhecer lá os canyons do Viana. E foram. Eles foram para conhecer, para tirar algumas fotos e tudo mais. Meus irmãos, eles estavam me contando que o guia que levou eles foi conversando com eles daqui até lá. E eles tiveram a oportunidade de pregar o evangelho para esse guia. Quando eles estavam voltando, o guia disse: vocês têm pressa? Eu queria levar vocês até a minha casa, para que vocês orassem por mim e por minha família. E eles foram. Quando chegou lá, eles oraram e ele disse assim: olha, o meu pai tem uma Bíblia aqui, e eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E ele entrou lá dentro, pegou uma Bíblia, trouxe para os pastores, e os pastores, por mais de 1 hora, abriram a Bíblia e apresentaram o Evangelho de Jesus para aquele homem e para a sua família. Veja, meus irmãos, eles saíram daqui apenas para fazer um passeio turístico. Mas Deus usou, naquela situação comum, corriqueira, em que eles estavam vivendo, Deus usou aquilo para que o nome de Jesus fosse conhecido por alguém. Deus age nas situações mais comuns da nossa vida, nas situações mais corriqueiras da nossa vida. Aqui para Saul, o que parecia um problema, na verdade, meus irmãos,
era um instrumento da providência de Deus. Eu não sei, os irmãos, mas alguns problemas quando surgem na nossa vida, a nossa tendência é o quê? Murmurar, reclamar, não é verdade? Eu já morei na roça. Quantos aqui já moraram na roça? Não tenho vergonha de dizer que morou na roça, não, irmãos. Eu já morei na roça. E meu pai nunca criou jumentas, irmão Miro, mas ele criava cabras. E de vez em quando elas desapareciam. E eu, assim como Saul, não foi uma, nem duas, nem três vezes que saí em busca dessas cabras. E eu me lembro que quando elas desapareciam, eu e meu irmão, nós ficávamos muito chateados. Porque era trabalho para fazer. Muitas vezes problemas surgem na nossa vida e a gente começa a reclamar, não é verdade? A gente começa a dizer, Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Por que o Senhor permite que meu carro quebre? Por que o Senhor permite que essas goteiras surjam aqui? Por que o Senhor permite que meus filhos adoeçam? Eu tenho que acordar de madrugada e correr para a UPA em busca de um atendimento médico. Senhor, por que o Senhor permite que enquanto eu estou indo para a universidade, a minha moto quebre, eu tenho que terminar o percurso empurrando a moto? Senhor, por que o Senhor permite essas coisas difíceis? E a gente nem imagina, meus amados irmãos, que muitas vezes o que parece um problema na nossa vida é, na verdade, um instrumento da providência de Deus. E muitas vezes, coisas que parecem ser ruins e difíceis para nós, na verdade, são coisas que Deus vai usar para cumprir os propósitos dele em nossa vida. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu gosto sempre de lembrar para os irmãos, é uma história já batida, tem daquelas histórias aqui que eu conto em média 15 vezes por ano aqui na igreja. Mas eu gosto de contar para os irmãos do que aconteceu comigo, quando eu ainda era um estudante universitário aqui em Bom Jesus. Naquela época, meus irmãos, eu já há 5 anos orava pela conversão da minha mãe. E certo dia, meus irmãos, eu morava numa kitnet, e no sábado, o estudante normalmente vai fazer a faxina, vai fazer a limpeza. Cadê os estudantes aqui, né? E eu fui, e eu não sabia, irmãos, que sabão em pó é muito escorregadio. E eu joguei água com sabão em pó e comecei a lavar. E enquanto eu ali cantava, passava o rodo de um lado para o outro, meus irmãos, de repente, o meu pé deslizou e eu caí por cima do braço. Fraturei o braço. Eu estava no final do meu curso, estava escrevendo um TCC, fazendo estágio, com um monte de coisa por fazer. Meus irmãos, você não imagina o quanto que eu reclamei. E eu comecei até a dizer, Senhor, mas eu estou te servindo, estou te buscando, por que o Senhor está permitindo essas coisas na minha vida? No momento em que isso não pode acontecer. E talvez, meus irmãos, Saul pensou a mesma coisa, não sei, o texto não fala sobre isso. Mas imagino que para ele não foi fácil. E eu me lembro, irmãos, porque por causa daquela situação, eu não estava conseguindo dirigir, eu não conseguia fazer as coisas mínimas de casa. Minha mãe veio passar 15 dias aqui comigo. Ela veio passar 15 dias aqui comigo, meus irmãos. E nesses 15 dias que ela passou aqui comigo, Deus preparou tudo. E a minha mãe entregou a sua vida para Jesus Cristo. E hoje ela serve a Deus. E é assim, irmãos. Às vezes Deus permite as situações mais adversas da nossa vida, nós reclamamos, murmuramos, e sabe por que nós fazemos isso? Porque nós esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. Veja, meus irmãos, às vezes situações adversas servem não somente para o nosso bem, mas para o cumprimento do propósito de Deus em nossa vida. O óbvio disso é Gênesis capítulo 50, verso 20. José entendeu isso da melhor maneira possível. José, meus irmãos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, 10 de seus irmãos. E como escravo ele foi parar no Egito, foi preso, sofreu as maiores dificuldades, totalmente injustiçado. Mas o texto bíblico diz que em nenhum momento ele murmurou contra Deus. José entendeu que Deus estava fazendo alguma coisa. E em Gênesis capítulo 50, versículo 20, depois que o seu pai morre, seus irmãos vêm até ele com medo do que ele pudesse fazer contra eles. Ele se volta para os seus irmãos e diz: vocês cometeram o mal contra mim, porém
Deus tornou tudo isso em bem. É assim que Deus faz, irmãos. Deus é aquele que transforma o mal em bem para o cumprimento do seu propósito. Romanos 8, 28 fala sobre isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E quando ele diz, meus irmãos, todas as coisas, ele não está dizendo algumas coisas e outras não. Ele está dizendo que todas as coisas, sem exceção, na sua vida, cooperam para o seu bem. E até mesmo aquilo que você não gosta, até mesmo os espinhos na carne que Deus permite que venham contra você, até isso, meu irmão, no plano soberano de Deus, está cooperando para o seu bem. Deus está usando tudo isso, meu irmão, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus, para que você cada dia dê mais um passo em direção a Deus, à glória de Deus, para que, meu amado irmão, você possa experimentar e compreender o amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, para que você tenha mais comunhão com Deus, para que o Espírito Santo se revele cada dia mais em você, e você seja cada dia mais um cristão parecido com Jesus. Deus age por meio das circunstâncias ordinárias, irmãos. E Deus está agindo aqui na vida de Saul, por meio de uma situação mais comum. Tem alguns irmãos aqui que trabalham com roça, esse tipo de coisa acontece todo dia, não é? É um animal que foge, é uma cerca que quebrou. Todo dia isso acontece, não é não, irmão Miro? Não é, irmão Vagnaldo? Lá no irmão Vagnaldo nem tanto, né? Só o que tem. Então são situações comuns, mas em tudo isso Deus está trabalhando para o nosso bem. Outra coisa que nós aprendemos ao olhar para esse texto, irmãos, é que Deus dirige nossos passos, mesmo quando não compreendemos os seus planos. Você pode repetir comigo? Deus dirige nossos passos, mesmo quando não compreendemos o seu plano. Os irmãos creem nisso? É isso que a palavra de Deus ensina. Veja, meus irmãos, a partir do verso 4 diz que eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, a terra de Salizá, mas não encontraram nada. Depois eles saíram dali para a terra de Salim, mas também não tinha nada lá. Então eles atravessaram o território de Benjamim, mas também não encontrou nada. Quando chegaram à terra, então chegaram à terra de Zuf. Veja, meus irmãos, Saul percorre várias regiões de Israel sem encontrar aquilo que procurava. Cada passo, aparentemente inútil, estava, na verdade, conduzindo Saul exatamente para onde Deus queria. E esse é o ponto. Quando a gente está lendo o texto, se você imergir no texto, se você se colocar no lugar de Saul, você começa a ficar desesperado. Porque Saul está andando de um lado para o outro, ele já passou por Efraim, ele já está na terra de Benjamim. Olhando no mapa, você percebe que ele está subindo de um lado para o outro e ele não encontra nada. Aos olhos humanos parece que é uma caminhada perdida, sem propósito. Mas Deus está conduzindo Saul exatamente para onde Ele quer. Meus irmãos, Deus, Ele nos conduz. Deus nos guia. Deus nos direciona. Especialmente quando nós nos sujeitamos à sua vontade. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas uma coisa é certa, Deus está sempre nos conduzindo. Mais à frente nós aprendemos, do verso 6 a 10, que Deus usa pessoas e coisas e meios aparentemente simples para nos conduzir. Hoje, quando a gente faz uma viagem, a gente tem muitos meios, muitas ferramentas que a gente pode usar, não é verdade? Por exemplo, você tem o GPS. Hoje, por meio do seu celular, você entra lá no Google Maps, no Waze, e você anda o Brasil, o mundo inteiro. Sem nunca ter passado por ali, sem a ajuda de um guia, você não precisa de ninguém. Somente do GPS você vai para todo canto. Mas naquele tempo não tinha GPS. E então Deus vai usar alguém para dar um conselho para Saul. Está aí a partir do versículo 6. Diz, porém, verso 5, Saul disse,
Vamos voltar para casa. Meu pai já não está mais nem preocupado com as jumentas. Agora a preocupação deles é conosco. O tempo estava passando e eles foram de casa. Porém, veja, irmãos, você percebe que Saul estava decidido a desistir? Fica claro para os irmãos? Saul estava decidido a desistir. Ele estava pronto para voltar para trás, para voltar para a casa de seu pai. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos em desistir na nossa jornada? Quantas vezes? Eu nem conto nos dedos quantas vezes eu já pensei em desistir. Mas o texto diz que naquele momento onde Saul está pensando em desistir, tem alguém que está ali do lado dele e que traz uma palavra para ele. Verso 6. Porém, mas, ou seja, irmãos, todavia, entretanto, o servo de Saul respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz, acontece. Vamos até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que deve seguir. E aqui é um ponto interessante, irmãos, porque é justamente o servo. Se você observar na cultura da época, não era comum que um senhor atendesse um conselho de um servo. Mas é justamente o servo que traz um conselho para Saul e ele atende o conselho. E é aquele servo que é usado como instrumento para que Saul persista na sua caminhada. Quantas vezes, meus irmãos, essa palavra de encorajamento, esses conselhos, vem de onde a gente menos espera. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para que a gente não desista no caminho. Irmãos em Cristo, familiares, nossa esposa, marido, pastores. Deus está sempre levantando servos para nos encorajar e não nos deixar desistir. E é isso que o servo faz aqui. E agora, o conselho do servo levará Saul justamente ao encontro de Samuel. Até aqui nós já conhecemos toda a história de Samuel, um homem de Deus. E o servo conduz Saul ao encontro do homem de Deus. Então Saul diz: mas se formos para lá, e aqui é interessante, o texto deixa muito claro que Saul não conhecia Samuel. O verso 7 diz, digo no sentido de compreender quem ele era, a natureza do seu ministério, a sua fidelidade a Deus. Ele era visto por Saul apenas como um vidente, como alguém que pudesse lhe dar uma resposta imediata de onde estava a jumenta de seus pais. O versículo 7 diz que então Saul disse ao seu servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou. Não temos nenhum presente para ele. Ou será que temos? E o servo responde: nós temos aqui 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. E aqui mais uma vez, irmãos, nós vemos a manifestação da graça de Deus na vida de Saul. Porque Saul vai ao encontro de Samuel, não para que pudesse ser ungido como rei de Israel, não para que Samuel pudesse lhe trazer a palavra do Senhor, ou direcionar o seu caminho de forma a glorificar a Deus. Ele vai ao encontro de Samuel porque ele precisa encontrar as suas jumentas. Quantas pessoas já foram ao encontro de Deus por motivações erradas, muitas vezes? Eu tenho um amigo que foi ao encontro de Deus na igreja buscando uma namorada. A namorada dele se desviou, hoje ele é crente até hoje, para a glória de Deus, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com as motivações mais erradas possíveis. Mas às vezes, apesar disso, irmãos, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que mesmo quando nós estamos com a motivação errada, Ele pode apanhar o nosso coração. E Ele pode nos transformar. Quantas vezes a gente vem à igreja com a motivação errada? Quantas vezes a gente vai ao nosso quarto, ao nosso encontro, ao nosso recanto de oração com a motivação errada? Mas graças a Deus que não nos trata, irmãos, segundo os nossos pecados. Graças a Deus que não nos trata segundo as nossas motivações. Graças a Deus que é rico em misericórdia e que tem derramado graça em nossas vidas, apesar das nossas intenções e do nosso coração, que muitas vezes não está com o coração, alinhado com o coração de Deus. Mas Deus usa pessoas e usa meios aparentemente simples
para nos conduzir. Ele usa aqui o servo de Saul. Deixa eu dizer uma coisa. Deus fala conosco através das pessoas. Os irmãos sabiam disso? Deus usa pessoas para nos aconselhar. Deus usa pessoas para trabalhar no nosso coração. Agora a questão é, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Nós estamos dispostos a ouvir? Nós temos humildade para ouvir quando pessoas vêm nos aconselhar? Veja, o servo de Saul aconselha Saul. E Saul ouve o conselho do servo. E por isso ele vem a se tornar rei em Israel. Nós temos uma outra passagem da Bíblia, que em Êxodo capítulo 18, onde Jetro, sacerdote de Midian, ele vem ao encontro de Moisés. Ele é o sogro de Moisés. E quando ele chega lá e ele vê Moisés naquela circunstância que estava, ele traz um conselho para Moisés. Moisés atendia todas as pessoas em Israel. Diz que do raiar ao final do dia estava Moisés ali atendendo o povo. Ele não conseguia atender as demandas do povo e ele estava se auto-sabotando, se autodestruindo. Jetro, o seu sogro, chega para ele e dá um conselho para ele. Olha, Moisés, se você continuar assim, você vai destruir a si mesmo e esse povo. Escolha entre o povo homens maduros, homens que não são gananciosos, homens cheios do Espírito de Deus, para que esses homens possam ajudar você a julgar as causas de Israel. Moisés era o grande líder. Jetro era um sacerdote de um povo pagão. Moisés poderia simplesmente virar as costas para os conselhos de Jetro. Mas o que ele faz, irmãos? Ele ouve o conselho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu quero que você observe e olhe para o seu coração. Quando pessoas vêm até você e trazem um conselho, uma instrução, você ouve? Será que quando várias pessoas estão me dando um conselho, será que todo mundo está errado, só eu estou certo? A Bíblia diz no livro de Provérbios que na multidão de conselhos não falta o quê? Sabedoria. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que ama o conselho ama a justiça. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que é sábio aceita a exortação, mas aquele que é tolo a odeia. Meus irmãos, esse texto nos mostra também como nós, independente da posição em que nós estamos, nós somos chamados a sermos humildes para ouvir conselhos e sugestões de pessoas, por mais simples que pareçam, elas muitas vezes estão sendo usadas por Deus para nos instruir. Às vezes nós somos orgulhosos, eu mesmo. Quantas vezes? As pessoas chegam muitas vezes com um conselho, com uma sugestão, mas a gente acha que todo mundo está errado, só eu estou certo. Abra o seu olho, meu irmão, abra o seu olho, minha irmã. Muitas vezes, Deus usa pessoas e meios aparentemente simples para nos conduzir em direção à sua vontade. Esteja atento a isso. Caminhando aqui, meus irmãos, em segundo lugar, nós vimos que, em primeiro lugar, Deus governa todos os acontecimentos da nossa vida, inclusive aqueles mais comuns. Inclusive os mais comuns. Em segundo lugar, versos 15 a 24, nós vemos que Deus escolhe os seus instrumentos, os seus servos, de forma soberana. Verso 15, acompanhe comigo, do verso 9, capítulo 9, verso 15. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Veja, meus irmãos, aqui fica claro para nós que aquelas jumentas, elas não desapareceram por acaso. Aquilo foi mão de Deus. Os irmãos creem nisso? O texto deixa muito claro. Ele diz: olha, eu estou enviando ele até você. E é assim que Deus faz. Deus prepara todo o caminho. Deus já vai lá e fala com quem? Com Samuel, e diz: olha, te prepara que o meu escolhido está indo até você. A gente vê muitas vezes isso na Bíblia. Quando Deus fala com Moisés no deserto, e Moisés, assim como Saul, no primeiro momento, quer rejeitar o chamado de Deus, Deus diz para Moisés: olha, Arão já está vindo ao seu encontro. Quando Deus
tem aquele encontro, irmãos, com Saulo. E tem algumas coisas interessantes, né? Porque, não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Saulo é uma versão grega de Saul. Né? E é interessante que esse encontro dos dois com Deus é num caminho, né? Há coisas no capítulo, Paulo no capítulo 9 de Atos, Saulo no capítulo 9 de 1 Samuel. E Deus vem ao encontro. Lá, Deus já fala com quem? Lá em Damasco. Com um homem chamado Ananias. Aqui Deus fala com esse profeta chamado Samuel. Deus está trabalhando em todas as coisas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus escolhe seus instrumentos soberanamente. Deus toma a iniciativa, Deus prepara tudo. Irmãos, quando eu olho para a minha conversão, eu digo, meu Deus, parece que o Senhor preparou todas as coisas como um roteirista de cinema. Quando eu olho para o meu chamado ministerial, onde eu saí da minha cidade e vim até aqui, e hoje estou aqui como pastor dessa igreja, eu digo, Deus preparou tudo isso com as suas mãos. Nem o melhor dos roteiristas de Hollywood, meu irmão, seria capaz de escrever o roteiro que ele tem escrito na minha e na sua vida para o cumprimento dos seus propósitos, porque Deus é soberano. E outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus não escolhe de acordo com os critérios humanos. O texto diz que quando Samuel, no verso 21, vai ao encontro de Saul, Saul responde, por acaso não sou eu, benjamita, da menor das tribos de Israel? Os irmãos se lembram do que aconteceu lá no final do livro de Juízes? Era a menor das tribos. Era o improvável, o rei improvável. A tribo que quase foi destruída. A tribo que foi infiel ao Senhor. A tribo que quase deixou de existir. Foi dali que Deus tirou um rei. E Deus tirou, não porque ele escolheu Saul, não porque ele fosse bonito, de boa aparência, o texto diz que ele era. Mas ele escolhe segundo, meus irmãos, não de acordo com os critérios humanos, mas segundo a sua vontade. E aí o texto deixa muito claro, irmãos, que Deus honra e abençoa Saul. E lá no verso de número 24, acompanhe comigo, nós temos Saul sentado numa mesa, esse mesmo Saul que estava até pouco tempo, andando de um lado para o outro, atrás de algumas jumentas, ele está sentado numa mesa, sendo honrado pelo profeta, sendo servido por seus servos, e ali ele é escolhido como o futuro rei de Israel. Isso não é a graça de Deus? É a graça de Deus. Claro que mais à frente nós vamos ver que Saul, infelizmente, não aproveita isso. Nós vamos ver mais na frente que Saul, infelizmente, rejeita os conselhos, inclusive de Samuel. Mas até aqui o que nós vemos é a graça de Deus na vida de Saul. E dos versículos 25 a 27, para concluir, meus irmãos, o último ponto. Deus capacita seus escolhidos por meio de sua palavra. Samuel, depois de servir Saul, o leva até um terraço, ali na casa onde eles estavam. Eles vão dormir. Então, de madrugada, eles se levantam, quase no raiar do dia. Samuel chama Saul, o leva até aquela vista ali da cidade. A cidade parece ser no lugar alto, afinal, não sei se vocês percebem, quando Saul está chegando, ele sobe por uma encosta. E diz que enquanto ele sobe, algumas moças vêm descendo. Era muito comum que as cidades fossem construídas no lugar alto. Inclusive, o texto diz que Samuel vem para oferecer sacrifício no lugar alto. Provavelmente o lugar mais alto daquela cidade. E é justamente ali, meus irmãos, de madrugada, quando o sol estava aparecendo, que Samuel chama Saul e começa a conversar com ele. E Samuel então disse várias coisas para ele ali. Então eles saem e vão até a saída da cidade. E lá Samuel mais uma vez conversa com Saul e diz: diga ao seu servo que passe à frente de nós. E você, quando ele estiver indo embora, espere um pouco, para que eu lhe possa transmitir a palavra de Deus. Semana que vem nós vamos ver no capítulo 10, que logo no início do capítulo 10 ele vai ser ungido como rei. Mas antes de Saul ser ungido como rei,
Deus levanta Samuel para fazer o quê, irmãos? Para aconselhar ele. Talvez Samuel já estava adiantando para Samuel muitas situações, para Saul, muitas situações que iriam acontecer. Ele estava falando com ele a respeito do que está escrito lá na Torá, onde Deus já havia deixado detalhado as leis para quando o povo de Israel tivesse um rei. Samuel estava aconselhando, Samuel estava mostrando na palavra. Porque é isso, irmãos, Deus capacita o seu escolhido por meio da sua palavra. Deus nos chama, nos escolhe de forma soberana, e muitas vezes nós não somos, na maioria das vezes não somos capazes. Deus escolheu muitas vezes as coisas menores, as coisas loucas desse mundo. Há uma frase bem clichê que muitos dizem, que Deus não chama os capacitados, né? Ou não elege os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tem algum sentido. Porque Deus não nos chama segundo os nossos méritos e capacidades, mas segundo a sua graça. Deus então capacita seu escolhido por meio da sua palavra. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a preparação, ela precede a missão. A preparação precede a missão. Em Marcos 3:23, nós vemos que Jesus chamou seus discípulos para estarem com ele antes de enviá-los. Durante 3 anos, Jesus esteve com seus discípulos e capacitou-os, preparou-os, orientou-os para então enviá-los. E aqui, mais uma vez, nós vemos Samuel sendo usado por Deus para capacitar o futuro rei de Israel. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que muitas vezes Deus trabalha no secreto antes de agir em público. Mas à frente, Saul vai ser ungido como rei de Israel diante de todos. Mas se você percebe que esse momento aqui muito importante, é um momento que acontece quando ninguém está vendo. Talvez todos estavam dormindo, Samuel chama Saul, os dois vão até aquela sacada e ele passa instruções, orientações para ele. Outra coisa que aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus chama os seus servos a ouvir antes de agir. E aqui eu queria, brevemente, detalhar um pouco mais sobre isso. Deus chama seus servos a ouvir antes de agir. Veja, antes de tudo que Saul deveria fazer, ele precisa ouvir os conselhos de Samuel. Veja, meus irmãos, e é interessante que o texto deixa muito claro que o que Samuel tem a dizer a Saul é o quê? A palavra do... O que, igreja? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Meus irmãos, eu fiquei refletindo, meditando sobre isso. Que Deus chama seus servos a ouvir antes de agir. E eu pensei em alguns textos que referendam, que mostram que isso é verdade. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 8, 3. O texto diz, Deus falando ao povo de Israel no deserto, ele diz, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou, o maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Veja, meus irmãos, e aqui tem um ponto interessante. Moisés está dizendo que tudo que Israel passou no deserto era para que eles pudessem compreender que eles não viveriam apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Israel deveria aprender a serem guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8, depois que Moisés morre, Josué ali está no processo de assumir a liderança de Israel. Josué capítulo 1, verso 8. E Deus então aparece a Josué para lhe dar alguns conselhos. E ele diz assim, vamos ler todos juntos? Não cesse de falar deste livro da lei. Vamos lá? Pelo contrário, medite nele dia e noite,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará. Como que Josué iria prosperar, ser bem-sucedido naquilo que Deus tinha para ele? Ele deveria conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que, conhecendo a palavra de Deus, ele colocasse ela em prática na sua vida. E, meus irmãos, ao ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ele seria bem-sucedido. Então, veja, Deus chama os seus servos a ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus antes de tomarmos decisões, antes de caminharmos por onde for. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus. No Salmo 25, verso 12, o salmista diz: ao homem que teme o Senhor, ele o conduzirá nos caminhos que deve seguir. Então, o homem que teme a Deus e é instruído pela palavra de Deus, a mulher que teme a Deus e é instruída pela palavra de Deus, que procura conhecer em tudo a palavra de Deus, ser conduzido, ser guiado por ela, esse homem não será frustrado. Ele não viverá confuso. Ele não viverá, meus irmãos, de maneira inusitada, sem saber para onde ir, olhando para um lugar para o outro. Pelo contrário, ele será completamente guiado e conduzido pelo Senhor em todos os seus caminhos. E isso o trará paz, porque o seu discernimento vem da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, nos diz assim a palavra de Deus. Todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito, meu irmão? Você quer ser capaz para toda boa obra? Você quer ser preparado para todos os desafios que a vida vai impor, seja no ordinário ou no extraordinário na sua vida? Viva uma vida guiada pela palavra de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus revelada na palavra. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós queremos tomar decisões, nós estamos pensando o seguinte: a gente quer que apareça um sinal no céu, a gente quer ter um sonho, a gente quer que um anjo desça do céu para nos visitar e dizer por onde nós devemos seguir. Mas quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, o homem que conhece a palavra é guiado pela palavra, porque ele tem o discernimento da palavra. E aqui nós vemos que Samuel traz a palavra a Saul, ele direciona Saul. Porque, meus irmãos, o verso 27 mostra que Deus prepara os seus servos por meio da sua palavra. É assim que Deus nos prepara. Deus nos guia, Deus nos conduz por meio da sua palavra. Você tem vivido uma vida conduzida, guiada pela palavra? E veja, o texto deixa muito claro que essa palavra ela é para ser ouvida, mas ela também é para ser colocada em prática na nossa vida. Vou dar um spoiler aqui para os irmãos. Os irmãos acham que Saul ouviu os conselhos que Samuel deu para ele? O que os irmãos acham? Eu nem devia estar fazendo isso, né? Eu estou entregando coisas das próximas pregações. Mas o que os irmãos acham? Não vou responder. Ele ouviu? Ou seja, ele ouviu os conselhos, mas ele não os colocou em prática. O texto deixa muito claro, irmãos, que Saul fez as besteiras que fez, não porque não foi instruído, não porque não ouviu a palavra do Senhor. O problema de Saul não foi falta de pregação, foi falta de ação. O problema de Saul não foi falta de conhecimento, foi falta de discernimento. Nós conhecemos muito da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. No final do Sermão do Monte, e eu quero concluir aqui esse último ponto. No final do Sermão do Monte, Jesus, em suas últimas palavras no Sermão do Monte, ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Foi isso que ele falou?
Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vem a nós. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas nós não podemos apenas ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos colocá-la em prática em nossas vidas. Para que Saul, e nós vemos isso nas alianças que Deus faz com o povo de Israel, para que o reino de Saul se confirmasse, ele precisava o quê? Obedecer a palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, como Jesus disse, todo aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que significa ouvir e guardar? É ler a Bíblia, fechar e guardar dentro da gaveta? Guardar aqui significa colocar em prática, meus irmãos. Meus irmãos, mas esse texto, acima de tudo, ele mostra uma coisa muito interessante. Ele mostra como que o homem, a gente vê a soberania de Deus, e a gente vê como que o homem é incapaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Só tem uma forma de nós sermos salvos, sermos aceitos por Deus, e é por meio de quem? De Jesus Cristo. Saul foi um rei escolhido por Deus, porém imperfeito. Davi, mesmo apesar de ter sido o rei segundo o coração de Deus, também foi imperfeito. Mas a Bíblia fala sobre um rei chamado Jesus Cristo. Um rei perfeito que veio a este mundo, viveu em obediência, sem pecado, foi fiel até a morte, morte de cruz, oferecido em nosso lugar como oferta pelos nossos pecados e dando a sua vida em favor de muitos, derramou o seu sangue em propiciação pelo perdão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus. Saul é interessante que o texto diz que não havia um homem mais bonito em Israel do que Saul. Isaías fala sobre esse outro rei Jesus. No seu rosto não havia beleza nem formosura, ele foi rejeitado por todos. Saul, no capítulo seguinte, nós veremos que ele foi recebido com aplausos por Israel. Jesus foi rejeitado, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Mas Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hoje nós temos um rei. Talvez você olhe para a sua vida e você perceba que precisa da graça do Senhor, que precisa de Deus, que precisa de Cristo Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Que nós possamos, irmãos, crer nesse Deus, que nós possamos ser direcionados pela palavra de Deus, que nós possamos ser guiados por todo o conselho de Deus em nossa vida.